amado, não é Roberto Carlos, aleluia, mas é um amigo de coração, profeta Lucas. Seja bem-vindo. Gloriosa paz, gloriosa unção de Deus esteja sobre essa igreja, amém? Glória a Deus. Tome seu assento, por favor. Aleluia. Com muita alegria que nós estamos aqui mais uma vez. Estou muito feliz com o convite, ainda mais pela honra de estar aqui nessa igreja nova, amém? Louvado seja Deus. Eu vim aqui com uma meta de trazer uma palavra ao seu coração. Quantos desejam receber uma palavra direto do trono de Deus? Amém? Quero me reapresentar. Quantos não me conhecem ainda? Porque eu sei que o rebanho está crescendo e acaba tendo pessoas novas, né? Glória a Deus. Mas eu vim aqui ano passado e nós trouxemos uma palavra profética para você do caçador de gigantes. Quantos são os caçadores de gigantes aqui? Amém? E essa noite eu trouxe mais dois valentes comigo, que é o profeta Reginaldo, que anda comigo, meu discípulo direto, e mais um discípulo também direto lá da casa, que é o Emerson. Fica um pouquinho de pé, querido, eu queria te conhecer, por favor, está aqui comigo. Deus abençoe. Amém, amados? Glória a Deus, que casa linda. O que vocês fizeram aqui? Gente do céu, está muito chique aqui, gente. Olha isso aqui, é papel de parede. Vocês estão chiques demais. A casa de Deus tem que ser assim mesmo. Quantos concordam comigo? Quantos estão felizes na casa nova? Aleluia. Deus é bom, né? Fico muito feliz de estar aqui. São amigos de verdade. Eu quero glorificar Deus por isso, viu? Parabéns, equipe linda, né? Vocês estão de parabéns. Acho que vocês não quiseram agora cumprimentar eu, né? Porque aquele senhor deu uma palavra tão linda, um louvor tão lindo, que aí podia acabar o culto ali, que estava muito bom. Veio, cumprimentou todo mundo, aí vocês não quiseram cumprimentar eu, né? Tá bom, a palavra foi dada, né? Então tá ótimo. Levanta a sua mão direita, por favor. Diga assim comigo: Senhor Jesus, nessa noite eu desejo que diante de mim haja um grande recomeço, em nome do Senhor Jesus, amém? A palavra dessa noite é fé para recomeçar, amém? Eu estava pensando um pouquinho do que vocês estavam vivendo todo aquele tempo, do culto onde eu estava na antiga igreja. Nós levantamos um grande clamor pela pastora. Quantos estavam clamando comigo aqui naquela noite? Amém. Deus bradou e entrou com vitória, né? Deus é fiel. E eu tive aquele momento tão glorioso da gente estar junto, louvando a Deus e podendo entrar em intercessão e guerrear por uma das princesas do Senhor nessa casa. Mas hoje eu entendo que nós estamos numa fase de recomeço, porque não somente lá no Libertador, onde é minha igreja, mas também aqui eu vejo a glória de Deus recomeçando, descendo sobre toda a igreja, amém? Isso é notório, vocês estão de parabéns, amém? Glória a Deus. Quantos daqui essa noite tiveram a experiência de recomeçar algo na vida? Levanta a mão. Amados, quantos começaram fazendo uma reforma em casa e parou pela metade e ficou daquele jeito? Meu Deus, tem que recomeçar essa reforma. Quantos tiveram experiências de ter que recomeçar porque a situação foi
dramática e você tem que começar tudo novamente. Quantos já tiveram momentos na vida que olharam e de repente pensou: acho que essa maionese vai azedar, vou ter que começar tudo de novo? Várias vezes. Diga assim: o meu Deus é o Deus de recomeço. Amém? Deus criou o homem e a mulher. E o que aconteceu? Eles pecaram e Deus teve que recomeçar. Creio que o Senhor, Ele tem para nós sempre um final melhor do que o começo. E Deus sabia, com a sua onisciência, que o homem iria pecar. Então tudo isso faz parte de um grande plano de Deus, porque o fim será melhor do que o começo. Quantos creem? Se o meu alvo é Jesus e eu tenho que chegar até Ele, Ele é tudo, então eu sei que o meu fim, chegando nele, vai ser melhor. Amém? Mas Deus é um Deus de chance. Deus é um Deus de recomeço. O homem começou a pecar novamente e de repente veio o dilúvio. E o que aconteceu? Somente uma família, a família de Noé, sobreviveu. E Deus, quando tudo estava em pecado, o que aconteceu? Ele decidiu que eu preciso recomeçar. E para recomeçar eu preciso dessa família. E o que aconteceu? Criou-se uma arca, levantou-se aquela arca. E o que aconteceu, gente? Qual foi a família que ficou salva? A família de quem? Deus teve que recomeçar. Assim por diante, a humanidade foi crescendo. Chegou o tempo de Moisés. O povo saiu, ficou 450 anos. Já pensou? São 10 gerações presos. 10 gerações sem conseguir saber o que é uma terra para comprar. E Deus falou: eu preciso recomeçar. Levantou um libertador. Quem é esse libertador? Moisés. E Deus recomeçou o seu projeto. Assim por diante, o povo foi para o deserto, o mar se abriu, o povo foi para o deserto. O que aconteceu? Aquele povo que saiu do Egito começou a murmurar, e todo aquele povo morreu no deserto. Mas o Senhor falou: eu preciso recomeçar tudo, porque tem uma galera jovem que está lá na Fogo e Glória e deseja realmente ir em frente. E ele foi e recomeçou. E sabe, queridos, uma coisa muito linda. Recebe essa palavra. As pessoas que saem do Egito, elas entram num deserto e acabam morrendo, se elas não se arrependem. Mas os filhos que vocês geraram no deserto, eles entram na terra prometida. Sabe quem foi que entrou na terra prometida? Os filhos que foram gerados no deserto, que foi lá no suor, visitando meia-noite, ligando 3 horas da manhã para o pastor: me ajuda, meu casamento não está bem. E o pastor vai lá, a igreja arrecadando dinheiro para comprar uma terra nova, e o pastor vai lá, a pastora vai lá, os pastores vão lá, passando aperto financeiro, mas ele vai lá, a igreja apertada, e de repente todo mundo unido, e vamos lá. Os filhos que são gerados nos momentos mais difíceis são aqueles que atravessam o Jordão. E o que aconteceu? Deus foi e recomeçou. Entraram na terra prometida, espalhou-se todo mundo com a sua terra, e ali eles foram se esquecendo de Deus, e Deus foi levantando juízes. Por quê? Porque Deus sempre tem que recomeçar. Vai dando uma geração, acabando uma geração, levantando uma geração, vão esquecendo de Deus, e Deus sempre tem os seus remanescentes. Para quê? Recomeçar a obra. Chega Esdras e Neemias, tudo estava destruído por causa do pecado. Babilônia veio e levou o povo cativo. Assim
que recomeçar a obra. Tudo vai se passando, Deus vai levantando profetas e assim por diante, até que 400 anos Deus resolveu realmente ficar calado. O espaço que tem aí na sua Bíblia de Malaquias, abra aí Malaquias, por favor, no último capítulo. Quantos tem Malaquias na Bíblia? Quantos tem Malaquias na Bíblia aí? Dá um glória aí. Você tem Malaquias na sua Bíblia? O último capítulo. Tem o último capítulo de Malaquias aí? Qual que é? Vira a folha. O que tem? Nada. Vira mais uma. O que tem? Vira mais outra. O que tem? Engraçado, duas folhas que representam 400 anos de silêncio profético na terra. Estão aqui comigo? Deus resolveu realmente se calar, e de repente, mais ou menos 400 anos, Deus levantou um homem chamado João Batista e começa a pregar. E sabe o que ele está pregando? Arrependei-vos, porque é chegado o Rei dos Céus. Deus começa a falar e usar esse homem. Por quê? Porque Deus deseja sempre recomeçar. Foi gerado Jesus no ventre de Maria. Foi crescendo. Foi crescendo e foi crescendo. Foi batizado por quem? Por João Batista. Aprendeu com João Batista. Sabe qual foi a primeira palavra, a primeira pregação de Jesus? Quem sabe? Vai ganhar um lanche. Quem vai pagar vai ser... Quem? Nailton. É isso o nome? Nailton. Esse é o homem da bufunfa. Eita, ele recebeu, ele entendeu o mistério. Esse é o homem do dinheiro. Esse é o homem do dinheiro, que tem muito dinheiro. De repente ele foi falando, não. Esse homem que tem dinheiro, que tem muito dinheiro dele, que Deus vai abençoá-lo. E quando ganhar mais dinheiro, vai chamar o povo para fazer um churrasco. O negócio começa a apertar, né? E chama mesmo, aleluia. E o que aconteceu? A primeira palavra de Jesus que ele pregou foi uma cópia. Foi uma cópia. Jesus copiou, sabe quem? João Batista, que ensinava ele. E a primeira mensagem de Jesus foi: arrependei-vos, porque é chegado o Rei dos Céus. Então não entre em crise quando você copiar a mensagem do pastor para poder pregar. Você pode copiar. Você tem que ser o quê? Um instrumento usado na hora. Deus mandar falar aquilo que você aprendeu, você tem que falar. Amém? E Jesus se levantou, por quê? Porque Deus sempre quer o quê? Recomeçar. Chegou na hora da cruz, todo mundo pensava que Jesus tinha morrido e acabou. E o que aconteceu? Jesus ressuscitou, porque a obra não pode parar. O povo começou a ficar o quê? Temeroso. Jesus morreu, e agora? O que nós vamos fazer? E Jesus já tinha ensinado o povo que haveria de morrer e ressuscitar. O que aconteceu? Ele ressuscitou, o povo ficou feliz. Ele falou: eu preciso ir para o Pai. Mas fiquem tranquilos, porque eu vou estar com o Pai, mas eu vou enviar para vocês aquele que vai consolar vocês, o Espírito Santo. E o que aconteceu, irmãos? Depois da Páscoa, 50 dias depois, tem o quê? O Pentecostes, uma festa onde Israel juntava muitas nações. E quem foi derramado naquele dia? O Espírito Santo foi derramado, porque Deus sempre quer recomeçar a sua obra. Assim o Senhor visitou os discípulos, assim o Senhor
Quem lê a Bíblia sabe. Estou certo ou errado? Correto! Porém, Atos não acabou, porque tem um povo aqui na Fogo e Glória que vai dar continuidade. Amém? O único livro que não acabou na Bíblia chama Atos dos Apóstolos. Sempre vai ter mais um capítulo na história, e no céu o Senhor vai estar lá. Esse aqui fez uma grande obra. Amém? Assim foi passando, e os apóstolos foram pregando, feito grandes milagres. O que aconteceu? Chegou um homem chamado Saulo, teve um encontro com Jesus. Deus mudou o nome dele de Saulo, que veio lá de Saul, mudou para Paulo, que significa pequeno. Ele começou grande, mas no final da sua carreira ele foi diminuindo, entendendo que ele era o pior de todos. E assim Deus foi usando aquele homem para discipular outros, para dizer o seguinte: não pode acabar, sempre tem que recomeçar. E assim a história da igreja foi passando e passando e passando e passando, até levantar homens de Deus, John Wesley, aqueles homens que eram tomados por Deus, discípulos de John Wesley, John Knox, homens que eram usados poderosamente, porque Deus sempre vai derramar uma chaminha, uma tocha como essa, em homens e mulheres dispostos a recomeçar a obra que não pode parar. Homens que oravam no quarto, homens que oravam no quarto. George Finney orava no quarto, homens que buscavam com portas fechadas e oravam. As pessoas passavam na rua e de repente viam um vento impetuoso, tomava, elas caíam no chão e diziam: fulano está orando. Já pensou uma coisa dessa? E assim a história foi vindo, e Deus sempre conta com os seus remanescentes. Irmãos, guarda essa palavra, guarda, escreva aí, anote para nunca mais esquecer. Placas de igreja pode cair, mas a igreja sempre vai dar continuidade. Irmãos, eu tenho vivido tempos onde eu tenho visitado pessoas que a igreja, as faixas, os ministérios têm caído, mas Deus sempre conta com aqueles remanescentes para poder reavivar a obra. Um dia o homem disse: Senhor, reaviva a tua obra nesses dias. Deus está contando com você para você ter um grande recomeço. Há uma necessidade de um grande recomeço. Eu estou vendo aqui esse cartaz, estou vendo aqui 2016, o ano de Abraão. Conta as estrelas, conta as estrelas, realize seus sonhos. Deus disse: conta as estrelas, e Ele que pode contar. Assim será a tua descendência. Quando ele olhou para a terra, viu a areia do mar, ele falou: a tua descendência será como a areia do mar. Falava sobre os judeus, a terra, sangue, descendência. Mas quando olhou para o céu e viu as estrelas, estava vendo eu e você. Tempo de recomeçar, tempo de voltar a sonhar. Você acha que Deus está feliz com vocês só aqui? Não, tem muito mais gente nesse bairro para vocês poderem conquistar. Se vocês pensam que aqui é o final de tudo, já construí uma igreja, tudo muito bonito, acho que isso aqui realmente acabou. Não, vocês têm que orar para começar a ter 3, 4, 5 cultos agora aqui, em um domingo só. Eu acho que você não entendeu, só o pastor, aleluia. Fogo e glória. Não pense que acabou chegando aqui, é apenas o começo. A glória da segunda casa será maior do que a primeira. Abra comigo em Isaías 43, olha o que está escrito. Isaías 43. Quem abriu, diga fogo. Isaías 43, versículo 18 e 19. Olha que tremenda essa palavra para vocês. Guarde no coração, anote, rabisque a sua Bíblia aí direitinho para você guardar e não esquecer.
Olha o que diz o versículo 18, 19: esqueçam o que se foi. Só aí, meu irmão, era para você dar glória a Deus. Só aí para você pular e glorificar a Deus. Esqueçam o que se foi. Não vivam do passado. Escute, vejam, estou fazendo uma coisa nova. Ela está surgindo. Vocês não a reconhecem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos do ermo. Se você está aqui essa noite, está pensando que tudo está feito, acabou, não tem mais para onde ir, você está muito enganado, porque Deus é um Deus de recomeço. Deus quer recomeçar uma nova história nessa igreja. Deus quer recomeçar uma nova história na sua vida. Deus quer recomeçar algo profundo, algo maior do que vocês viveram. Se vocês estavam naquele caixotinho lá pequeno, todo mundo espremido, Deus deu uma terra mais espaçosa. Pense muito bem, comece a orar para ficar espremido de novo, para ter 3, 4, 5 cultos durante a semana, 6 cultos durante o domingo. Vocês começarem a entrar nesses bairros todinho, vocês serem referência nessa cidade de uma igreja santa, saudável, diante do Espírito Santo de Deus. Levanta a sua mão e diga assim: Deus é um Deus de recomeço. Amém? Mas para você recomeçar e entrar nessa nova fase, segundo a mensagem daquele ano passado que eu trouxe, vocês precisam realmente ser caçadores de gigantes. Lembram disso? Porque quem caça gigante busca recompensa. Deus sempre dará uma recompensa para você. Irmãos, só que para você recomeçar, Deus tem que avivar a sua fé. Existe uma fé especial, chama-se fé para recomeçar. É diferente da fé salvadora. A fé para você aceitar a Cristo, a fé para você ir para o céu. Essa fé é uma fé de recomeçar. É a mesma fé de você olhar que aquela história acabou, aquele tempo acabou, e você tem que começar do zero. A sua mente agora só tem que lembrar das coisas boas que ficaram para trás, mas não pode viver mais baseado naquilo lá de trás. Tem que viver baseado nas palavras novas que o Senhor tem para vocês avançarem para o alvo. Filipenses capítulo 3, abra aí comigo. Filipenses 3. Quantos acharam aí? Filipenses 3. Olha que lindo, versículo 3, versículo 13. Filipenses 3, a partir do versículo 12. Olha que lindo. Olha que Paulo fala: não que eu já tenha obtido tudo, fogo e glória, não que vocês já tenham obtido tudo, acabou, já foi feita essa igreja linda, esse povo lindo, tudo já acabou. Não que eu tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Versículo 13: irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando as coisas que me estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Fala assim: o meu passado ficou para trás. Irmãos, há um grande problema chamado nostalgia. Ai, como era bom, que tempo bom que não volta nunca mais. Essa música, lembra? Ah, que tempo bom que não volta nunca mais. Não vai voltar mesmo. Não vai voltar. Só serviu como degrau para você chegar aqui. Agora o teu alvo é Cristo. Você tem que avançar mais um degrau. Tem pessoas que são presas no passado, não com coisas ruins. Nós ministramos muito cura nas pessoas. Elas vêm à igreja com traumas, vêm à igreja com muitas dores na alma, são curadas, mas há muitas pessoas hoje se guardando do passado de coisas boas que aconteceram. Tem pessoas que vivem presas hoje por coisas boas que aconteceram
aconteceram no passado. Então nós ficamos querendo voltar para aquilo como se nada agora no futuro pudesse acontecer melhor. Deus sempre tem o melhor. Quando eu tenho essa fé para recomeçar, fazer algo naquilo que Deus está colocando e proposto para mim agora, eu começo a viver coisas melhores do que a do passado. Amém? Amados, esse é o tempo. Esse é o tempo de você não viver mais no passado. Ah, como era bom viver naquela igreja pequenininha. Não! Como era bom naquele salãozinho. Não! Foi bom, mas agora eu vou para o melhor. Quando chegar no melhor, tem que ir para o ótimo. Quando chegar no ótimo, vai para o excelente. Chegou no excelente, vai para o extraordinário. O extraordinário vai para o sobrenatural. E depois disso, levanta a mão e fala assim: vou para o céu. A palavra profética para essa igreja essa noite: não viva do passado, mesmo que aconteceu coisas boas. Pega aquilo como bênção para te impulsionar para frente. Amém? Eu estava pensando hoje, quantos aqui gostam de carro e gostam mesmo de carro? Aquele que é fascinado em carro. Eu sei, só posta a foto do carro, a rodinha toda bonita, eu sei. E eu descobri uma coisa, que quem é fascinado por carro também ama carro antigo. Estou certo ou errado? Não é verdade? Irmãos, se você gosta da obra de Deus, daquilo que Deus está fazendo, eu sei que você gosta de coisa boa que ficou no passado, mas não se prenda lá não. Pegue aquilo como coisa boa, vá viver o que Deus tem de novo para você. Deus tem sempre um recomeço. Talvez você viveu coisas ruins, talvez o seu ministério começou a minguar, talvez a sua oração começou a falir, talvez a sua organização financeira foi lá embaixo, talvez o teu casamento está lá uma desgraça. A palavra dessa noite: tenha fé para recomeçar. Deus é um Deus de recomeço. A Bíblia diz lá em Gênesis, sabia que Gênesis 1 foi um recomeço? Não era a criação, mas foi um recomeço, porque está dizendo que a terra era sem forma e vazia. Sabia que tem teólogos que falam que naquele momento que é relatado sem forma e vazia, é porque foi relatado, na verdade, como se Satanás tivesse caído e houve uma grande destruição? Muitos teólogos afirmam isso. Gênesis 1, 2, na verdade, aquela deformidade era por causa da queda de Satanás. Aí se explica os dinossauros, aí se explica a pré-história, assim por diante. Quando Deus criou você, Ele criou pensando no recomeço. Quando Deus criou Adão, Ele falou: eu preciso recomeçar a fazer algo melhor. Sabia que quando Deus criou Adão, as mulheres vão ficar muito felizes. Ele criou Adão, que era muito bom, mas quando criou a mulher, faz tão melhor ainda. Aleluia. Irmãos, Deus sempre pensa no recomeço. Talvez você está aqui achando que Deus acabou com a sua história, não tem mais chance para você. Nós vivemos histórias e histórias da igreja. Como pastores, nós apacentamos, olhando pessoas que acabaram de cair e estão clamando por uma segunda chance. Pedro clamou por uma segunda chance. Andou com Jesus 3 anos e negou Ele 3 vezes. O cara andou sobre as águas, fez tantas coisas perto de Jesus, negou o Senhor, e Deus deu um recomeço para ele. Talvez você está vivendo de uma forma oscilante, subindo e caindo, subindo e caindo. Saiba, Deus é um Deus de recomeço.
Comece agora certinho. Nós estamos no ano 2016, primeiro mês do ano. Deus pode pegar a sua vida e dar uma alavancar para que você tenha um ano perfeito diante dele. Para você recomeçar a organização no seu lar, para você recomeçar o teu casamento, para você recomeçar os seus estudos. Pessoas que pararam no meio do caminho, não conseguiram mais pagar, não conseguiram mais estudar, desistiram. Pessoas que fizeram só o primário. Está na hora de você recomeçar, é um tempo novo para você. Vai fazer um supletivo, vai atrás dos seus estudos. Você parou na faculdade, volte a fazer, vai estudar. Hoje em dia ninguém entra mais em emprego em fábricas, em indústrias sem um curso técnico. Você parou seu curso técnico em 2 meses, você fez. Você parou sua faculdade no meio. Você parou de seguir a leitura bíblica diária. Esse ano eu vou comprar aquele pão diário, eu vou ler a mensagem de todos os dias. Então eu começo dia 1º de janeiro, dia 2, 3, 4, 5. Chegou em março, parou. Outros pararam lá no dia 15 de janeiro, já começou a parar. Outros pararam ontem. Não, esse ano eu vou ler a Bíblia toda. Esse ano eu vou andar corretamente. Esse ano eu serei um dizimista e ofertante fiel. Faça isso. Se no ano passado você teve um deslize, Deus é Deus para você poder recomeçar. Essa noite Deus quer que você recomece. Deus quer que realmente você viva esse tempo novo que vocês estão vivendo. Essa igreja está num momento novo e precisa de uma mentalidade nova, de novos desafios, e você faz parte disso, amém? Fica de pé, eu quero orar por você. Quantos essa noite entendem que Deus é um Deus de recomeço? Então, balança a sua mão. Deus recomeçou na história. Deus recomeçou em todas as histórias bíblicas. Sempre houve uma segunda chance. Talvez você esteja aqui e esteja pensando, já tive a segunda, terceira, quarta, quinta, 10ª chance. Tá bom, tem a 11ª. Deus é um Deus de recomeço. Talvez tenha algo na sua vida que você precisa recomeçar. Se você precisa recomeçar em alguma área da sua vida, eu quero que você saia do seu lugar e venha aqui à frente, porque eu quero orar por você mediante essa palavra. Se tem algo na sua vida que você precisa recomeçar, que você precisa realmente colocar no eixo, que você tem um deslize e precisa realmente começar de novo, não importa, talvez seja a sua fé, talvez a sua fé tenha uma caída, talvez você não está na mesma pegada do ano passado, do ano retrasado, de quando você começou, talvez você não está conseguindo mais andar corretamente na leitura da palavra, na oração, fez propósitos com Deus, quebrou no meio do caminho, talvez você parou sua faculdade, seus estudos, precisa recomeçar. Eu quero orar por você, não tenha medo. Talvez tenha pessoas aqui que precisam recomeçar em várias áreas. Você acabou o noivado, está chorando engano aí. Deus quer que você ergue a cabeça para ter um novo recomeço. Teu casamento está ruim, teu marido está mal. Deus quer que você recomece no amor. Deus quer que você levante a tua cabeça para que Deus recomece o teu casamento corretamente. Pessoas que estão com problema conjugal, vem aqui, quero orar por você. Pessoas que realmente querem ter a vida mais avivada. Esse é o ano de Abraão. Abraão tem que olhar para o céu. Ele viu as estrelas, estava enxergando você. Deus quer começar uma obra na sua vida. Talvez você esteja desviado. Talvez você esteja desviado. Talvez você precisa realmente se reencontrar com Jesus. Talvez você precisa fazer um novo compromisso com Deus. Olha aqui. Talvez você não tenha certeza da sua salvação. Talvez você ache que se você morrer hoje, você não vai para o céu. Vem aqui também. Deus quer recomeçar a sua fé. Deus quer recomeçar a sua fé. Olha aqui.
Cristo e não entregou a vida para Cristo, a tendência é ir para o abismo e para o inferno. Mas existe uma chance para você, e essa chance de você recomeçar, de ter uma nova vida, ser uma nova criatura. Eu sei que Deus está falando com outras pessoas, tem mais pessoas para mim aqui. Deus vai falar com você. Ouse isso. Ah, não, eu estou bem, não preciso. É aí que você está precisando. Deus quer recomeçar algo novo na sua vida.